Bom dia, pessoal. Hoje é dia 12 e o exercício de concentração é aquele do ganso que perdeu a pena. Como é que faz para devolver a pena para o ganso? Ou a árvore que deixa a folha cair, como é que faz para a árvore voltar a ter o aspecto original? E o terceiro exercício, ele fala da unidade, que a nossa unidade está no movimento de Deus. A gente fica procurando a unidade fora da gente e a unidade está no... E também tentando manter as coisas sempre do mesmo jeito. E a unidade com Deus é o movimento está no movimento. Bom, eu queria usar esses exercícios para continuar a história da minha história aqui. E hoje eu vou contar do inglês, porque a história dele entrelaça com a da Fátima. Então, esse inglês eu conheci por causa da vaca, né? Ele tinha a vaca lá no terreno dele. Eu fiquei encantada porque eu estava louca querendo uma vaca, porque lá em Belo Horizonte tem uma vaca dessa na rua e eu sempre amei essa vaca. E essa vaca também não é só lá em Belo Horizonte, existem muitas manifestações artísticas com essas vacas no planeta inteiro. E eu amo. E vim para cá e queria a vaca de qualquer jeito, estava até olhando para comprar e é caríssimo, porque é uma obra de arte, não deixa de ser, né? E aí eu passo pela casa dele e tem uma vaca lá. Eu não acreditei. Eu fiquei impressionada, não acreditei. E no final das contas ele não gostava da vaca, era uma brincadeira lá que fizeram com ele estava com muita raiva dessa vaca. E eu passei e falei, nossa, que vaca linda, que maravilhosa, não sei o quê. E 5 minutos depois a vaca já estava aqui, ele trouxe para mim. E com isso, ele fingiu uma amizade que nunca teve. Ele é muito conversador, fala alto, um pouco até para constranger a gente, e vai entrando. 5 minutos, ele já sabia onde eu morava, ele já sabia quem eu era, ele trouxe a vaca, e aí ele entra na casa, e aí ele vem, sabe que precisa de ajuda, que estrangeiro sempre precisa de ajuda, então fica por perto para a hora que precisar de ajuda, ele aproveitar. Então ele começou a vir praticamente todos os dias, era uma coisa insuportável, insuportável. Ele vinha e entrando cada vez mais, entrando. Não adiantava pôr limite, que ele não aceitava limite. E constrangia, era desagradável colocar limite. Mas eu consigo, eu pareço. A Fátima falava muito isso de mim no início. Ela falava assim: nossa, é parva, é parva. Parva é burra, né? É parva, é parva. Não, ou então depois ela falava assim: parece parva, mas não é. Porque eu sou muito diferente deles. Então, a única categoria que ela conseguia me enquadrar era na burrice. Que ela podia me explorar o tanto que ela quisesse que eu deixaria ser explorada, que eu era muito burra. E ele também tinha esse sentimento. Então ele ia entrando, e tinha situações tão engraçadas. Agora eu acho engraçado, mas era dramático. Que ele vinha, primeiro ele começou a ajudar. Ajuda aqui, ajuda ali, ajuda colar. Depois, quando a gente pede ajuda, aí ele fala, não, então eu cobro, é meu trabalho. Quando eu ofereço ajuda, eu estou oferecendo, não cobro nada. Mas se me pedir, eu tenho que pagar. E era isso que ele queria. Ele queria provocar, eu faço isso, eu faço aquilo, até virar trabalho. E o valor dele era o dobro do valor daqui, porque ele se acha muito melhor do que os trabalhadores daqui. O que eu não acho injusto, porque eu acho que eles ganham muito pouco. E aí eu comecei a fazer uma dívida, porque tem muita coisa para fazer mesmo. Comecei a fazer uma dívida e fazia uma listinha no papel. E ele falando, paga quanto puder, me paga quanto puder. Porque o que ele queria era a dívida. Ele queria a casa.
Ele queria a casa e ele queria mandar. E por isso constrangia, mas claro que eu não sabia disso, eu só senti o constrangimento. E ele mandava nas pequenas coisas. Eu falava para ele pôr um quadro na parede, um em cima do outro. Ele punha um do lado do outro. Eu percebia, porque ele questionava muitas coisas, então eu também argumentava. E na hora que eu falava, eu quero assim, ele punha do jeito dele. Ele ia pregar outra coisa ou fazer outra coisa, ele fazia do jeito dele. Eu falava com ele, não quero o fio do o varal ali. Ele punha onde ele queria. Eu ia lá e tirava. Então, e ele trabalhava, vamos imaginar, 6 horas. Depois ele ficava 3 horas conversando, porque como ele era amigo, não era funcionário, não era trabalhador, então ele ainda ficava conversando. Trazia o chazinho, porque ele é inglês, e no final das contas ficava caríssimo, até esquentar a água do chá. Até para ele estava ficando caro, de tanto chá que ele trouxe. Mais de 100 sachêzinhos assim, acabou rapidamente. Porque ficava o dia inteiro, trabalhando, tomando chazinho e depois a noite inteira conversando. Porque aí depois ia para casa, dormia e no outro dia tinha o que fazer. E não ficava sozinho. A esposa dele trabalha na Inglaterra. Vem para cá só de vez em quando. Então, eu comecei a pagar para não ter uma dívida muito alta, mas tinha uma dívidazinha. Paguei mais de 1.000 euros, mas ainda tinha uma dívida de uns 200 euros. Aí eu queria diminuir, porque estavam numa velocidade que não dava para sustentar. E o que ele queria era o contrário. Ele queria me constranger, até o ponto dele dominar. E eu só sei disso por causa do final da história, como a história acabou. Quando eu punha limite nele, teve um dia que eu fui lá na casa dele pôr limite, falar, olha, não quero mais você vindo na minha casa tanto, eu preciso de silêncio, eu preciso estudar, eu preciso de tempo, eu não posso ficar só conversando, me desculpa, mas eu não posso suprir todas as suas necessidades, eu tenho as minhas. Aí ele sumiu um tempo, 2 dias, daí a pouco estava aqui de novo. Bom, essa história é longa, eu vou ter que contar. Eu vou continuar depois. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.